aí, nação, saudações rubro-negras, gente, aqui é a Giovana CRF. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Gente, que vitória foi essa, cara, do Flamengo ontem no Campeonato Brasileiro. Quase mata a gente no coração, né? Comentando sobre esse jogo, cara, eu acho que foi um jogo que mostrou que o elenco do Flamengo quer sim ser campeão brasileiro esse ano. E eu sempre vou dizer isso, pontos fora de casa, 1 ponto, 3 pontos, são importantíssimos, já é lucro, entendeu? Porque assim, pra você ser campeão brasileiro, você tem que pontuar tanto em casa quanto fora de casa. E o Flamengo ontem mostrou que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro passou a gente, né, por conta que o Flamengo perdeu, né, o jogo contra o Santos, por bobeira também, que poderia ter tido pelo menos 1 ponto. E o Cruzeiro venceu o jogo, mas o Flamengo voltou para poder buscar, né, essa liderança. A gente tá mostrando pro Cruzeiro que da mesma forma que o Cruzeiro quer ser campeão do Brasileiro, o Flamengo também quer ser campeão, entendeu? Então, assim, pra mim a disputa vai ser Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, tá? O Flamengo já começou bem, vencendo o clássico de domingo contra o Fluminense por 1-0, no sufoco, né? Mas vamos ser realistas, né? O Flamengo atacou muito mais que o Fluminense, muito merecido. E assim, aquela vitória do clássico contra o Fluminense já deu uma força pra torcida, falando, cara, vamos vencer o próximo jogo contra o Bragantino, até porque o Flamengo tava 29 anos sem vencer o Bragantino na casa deles. Pô, não tinha como continuar, né? Aí o Flamengo foi... O primeiro tempo, pra mim, foi muito mais do Bragantino do que do Flamengo. Vamos ser realistas. O Wesley, cara, por mais que ele tenha feito gol, esse garoto tem que ter muita atenção, entendeu? Porque são erros bobos que podem prejudicar o Flamengo, como faltas, quase gol do Bragantino de falta, entendeu? Então, assim, se o Bragantino já tivesse feito o gol no começo do jogo, né, já ia dar aquela merda toda. Mas o Rossi, cara, temos que falar do Rossi também, porque o Rossi é um goleiro que tá salvando o Flamengo, tem salvo o Flamengo ultimamente em muitos jogos, entendeu? É claro que ele vai ter suas falhas também, mas assim, ele tem salvo o Flamengo em muitos jogos importantes. E ele é o craque do jogo pra mim, é o Rossi, que ele sempre salva o Flamengo nos jogos. Mas, gente, o Flamengo no segundo tempo tomou um gol, assim, de bobeira. Mas pra mim aquilo ali foi jogada ensaiada do Bragantino, foi uma jogada muito bem ensaiada. Porque, cara, 8 segundos o Flamengo tomou um gol. 8 segundos do segundo tempo o Flamengo tomou um gol. Então, assim, pra mim foi erro de bobeira, entendeu? O Flamengo não poderia ter tomado aquele gol se tivesse mais atenção. E foi uma jogada ensaiada do Bragantino, obviamente, mas o Flamengo mostrou sua força. Léo Pereira fez o primeiro gol, já levantou a torcida. E falando em torcida, cara, como a torcida do Flamengo é maravilhosa, lotou o setor visitante do jogo contra o Bragantino, cantou muito, empurrou o time, porque a maior força desse time aqui é a torcida. Os jogadores escutando a torcida cantando, a torcida não parou 1 segundo. Volta da raça rubro-negra no domingo também, gente, falando nisso, a volta da raça rubro-negra no domingo fez uma diferença muito forte no Maracanã. E eu não vejo a hora da Jovem voltar também. A Jovem vai voltar em agosto. E quando a gente viu a raça rubro-negra no domingo no Maracanã, já mostrou que essas duas torcidas organizadas, raça rubro-negra e Jovem Flá, eram o que estava fazendo falta nas arquibancadas. Então, assim, agora tá liberado a raça rubro-negra viajar com seus instrumentos, bandeira, tudo, entendeu? Então, assim, o Flamengo tem que ter muito mais força por conta disso também. A torcida tá lá apoiando, volta das organizadas mais importantes do Clube de Regatas do Flamengo, todas são importantes. Porém, a raça rubro-negra, a Jovem Flá, né, tem aquele aspecto de primeiro lugar. Então, cara, a torcida também ajuda muito o time, muito, muito, muito. E falando nesse jogo novamente contra o Bragantino, foi um jogo bom do Flamengo, eu dou nota 10, foi um jogo que mostrou que o elenco do Flamengo quer ser campeão do Brasileiro, mostrou que os jogadores também estão querendo ser campeões do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, realmente, não foi aquele primeiro tempo, nossa, o Flamengo jogou muito. Não, porque o primeiro tempo pra mim foi totalmente do Bragantino, porque o Bragantino atacou muito mais que o Flamengo. Erros bobos, principalmente do Wesley, mas obviamente, gente, comemorei o gol do Wesley. Obviamente, eu posso ser criticado e tal, queimei minha língua, graças a Deus, mas eu comemorei o gol do Wesley, cara, porque assim, é a favor do Flamengo. Como é que eu vou deixar de torcer pro Flamengo ter um gol só porque é do Wesley? Tá maluco, né? Obviamente, eu comemorei o gol do Wesley, de virada, pô. E foi muito merecido, tá? Muito merecido. E, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi totalmente mais pro Bragantino do que pro Flamengo. Teve falta pro Bragantino, o Bragantino já começou o jogo atacando muito, o Flamengo errava muito em finalização, que eu acho que o Flamengo tem que acertar muito mais em questão de finalização também. Mas, assim, de resto, cara, eu não tenho o que reclamar, porque no segundo tempo o Flamengo dominou o jogo.
Dominou. O Bragantino pode ter atacado algumas vezes lá e tal, mas assim, o Flamengo no segundo tempo entrou com uma outra cabeça. Acho que o Felipe Luiz falou com os jogadores no vestiário, né, quando acabou o primeiro tempo, na hora do intervalo, conversou, falou que tem que virar o jogo porque a gente tá na briga contra o Cruzeiro, entendeu? Domingo a gente vai pegar o Atlético Mineiro e depois a gente vai pra Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro também. Esse jogo de domingo é um jogo pra gente vencer, entendeu? Mas a gente também tem que torcer pro Cruzeiro empatar ou perder. Pra mim, perder é melhor, né, o Cruzeiro. E o nosso saldo de gols também tá bem à frente do Cruzeiro. É uma outra coisa bem importante, saldo de gols. O Flamengo tem que focar muito em saldo de gols porque é o que pode salvar a gente no final do campeonato pra ser campeão. Entendeu? O saldo de gols é uma coisa muito importante pro Flamengo. Então, gente, domingo a gente vai pegar o Atlético Mineiro em casa, quase que eu ia falar fora de casa. A gente vai pegar o Atlético Mineiro em casa, bora lotar o Maracanã. O setor norte já tem alguns setores esgotados. Eu não sei se eu vou nesse jogo, eu tô vendo ainda. Mas, cara, domingo é um jogo da gente lotar, cantar muito, porque depois de domingo já vem as decisões da Copa do Brasil. Entendeu? O Flamengo já tá com os reforços aí. Depois eu vou postar um vídeo falando com vocês sobre isso. Mas hoje o vídeo é falando desse jogo, né? E dos próximos jogos do Flamengo. Então, assim, virada histórica do Flamengo pra poder quebrar o tabu, né? Dos 29 anos sem vencer na casa do Bragantino. E agora a gente vai pro jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo que a gente tem que ter atenção. Atlético Mineiro tá vindo aí de crise, né? Que teve até um negócio que os jogadores do Atlético Mineiro estão, como eu posso dizer, treinando lá no CT do Atlético com os bolsos pra fora, porque eles não estão recebendo salário. Então, assim, ó, o Flamengo tem que aproveitar essa crise aí pra poder, né, piorar ainda. Então, assim, bora vencer esse jogo de domingo, bora vencer o jogo de quarta, que é o jogo da Copa do Brasil. É muito importante a gente vencer também esse jogo da Copa do Brasil, porque vai ser decidido fora de casa, assim como a Libertadores também contra o Internacional. Mas é isso, gente. Que jogo foi esse, cara? Que jogo foi esse? Uma virada pra poder, né, matar o torcedor do coração. Mas deu tudo certo. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Amanhã eu vou postar um vídeo conversando com vocês melhor sobre essas contratações do Flamengo, sobre os próximos jogos. E é isso. Beijo, salve, rubro-negras. Vai pra cima deles agora.